Olá pessoal, eu sou Celine e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomam Banho. Eu espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui hoje para um vídeo onde nós vamos estudar a partir dos 10 últimos erros que eu escutei dos meus alunos. Acontece que, claro, são erros bem recorrentes. E como sempre, aqui a ideia não é apontar os erros das pessoas falando tá muito ruim. Bem pelo contrário, é simplesmente usar o erro para todo mundo melhorar. Que eu sempre falo que o erro, ele é necessário para a gente evoluir no idioma. Então vamos lá. Primeiro erro que eu escutei recentemente, que eu escuto na verdade sempre, é na hora de falar sobre algo que você precisa, je besoin de. Je besoin de. Para falar eu preciso de. A expressão correta é j'ai besoin. J'ai besoin, porque na primeira versão, je besoin de, tá faltando o verbo avoir na primeira pessoa do presente, j'ai besoin. Se a gente fosse traduzir literalmente, eu tenho necessidade de, j'ai besoin de. Par exemple, j'ai besoin de dormir. Eu preciso de dormir. Traduzindo, no português do dia a dia, tô precisando dormir. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir. Então a pronúncia é bem assim, aberta, né? J'ai besoin de dormir. Verbo no infinitivo. J'ai besoin de terminer mon travail. Eu preciso terminar meu trabalho. J'ai besoin de terminer mon travail. Então, não vai falar je besoin de, é bem j'ai besoin de. Um erro que eu escutei recentemente e que, na verdade, eu associo isso ao fato de traduzir muito ao pé da letra, traduzir bem literalmente, é, por exemplo, café avec lait. Je veux du café avec lait. Café com leite. Em português é café com leite, que seria café avec lait. Mas em francês a gente fala café au lait. Café au lait. Então, je veux un café au lait, ou je veux du café au lait, dependendo. Eu tenho vídeo sobre os artigos aqui no YouTube, não vou falar novamente sobre isso. Mas eu quero um café com leite, je veux un café au lait. Na verdade, esse tipo de coisas, elas vêm muito com a prática. O que eu sempre recomendo? É não aprender palavras soltas, né? É aprender, sim, construções de frases, expressões por completo, porque aí sim você vai conseguir gravar o francês como nos falamos no dia a dia. Então, café au lait, claro, também assistindo filmes, lendo textos, livros e tudo mais, você vai reparando essas diferenças que tem. Não é que não pode, porque se você chegar falando café avec lait, as pessoas vão entender, também não acontece nada grave, mas de forma geral, cuidado, né, ao traduzir simplesmente palavra por palavra, que às vezes não funciona. Terceiro erro é usar tu depois de uma preposição, por exemplo, et tu. A pessoa fala, salut, ça va? Oi, tudo bem? E você responde, oui, et tu? Querendo dizer sim e você. E em francês, isso aqui é diferente do português, por isso que é fonte de erro, né? Em francês nós temos os pronomes sujeitos, je, tu, il, elle, nous, vous, il, ela, tá? Mas eles servem apenas para conjugar os verbos. Depois de uma preposição, de uma conjunção, enfim, por exemplo, et, ou também avec, ou a preposição a gente vai usar o pronome tônico, que aqui para a segunda pessoa é toi. Então, salut, ça va? Oui, et toi? A gente não pode falar oui et tu. Quais são os pronomes tônicos? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, não muda aqui, né? Eux, ela. Eu tenho um vídeo, claro, sobre os pronomes tônicos. Inclusive, me falaram um tema que já não tem um vídeo aqui no canal falando sobre, né? Já tem muita coisa. Então, realmente, avec toi, tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Você não pode falar tu viens avec je,
tá bom? Mas o mais comum é et tu. Et tu eu escuto muito. Não, et toi. Quarto erro, agora é mais de pronúncia, é para todas as palavras que terminam em ER, é falar o R final. Por exemplo, le boulanger, que é o padeiro. Aqui eu estou exagerando, né, para você escutar bem. ER no final não se pronuncia R, se pronuncia simplesmente E. Le boulanger, o padeiro. Claro que tem exceções, por exemplo, a palavra hier, que significa ontem, tá bom? Mas em todos os verbos no infinitivo, em todos os substantivos, assim, por exemplo, le boulanger, a gente fala bem le boulanger, não le boulanger. Inclusive, né, no feminino, leva um E no final e aí sim a gente fala la boulangère, que é a padeira. Eu não sei nem se existe essa palavra, a padeira, deve existir, né? Me conta aqui nos comentários. Então, não pode pronunciar o R final. Outro erro, agora bem específico, mas também muito recorrente, é na hora de falar na negação, no passé composé, no passado, né? Principalmente, eu escuto muito je ne compris pas. Je ne compris pas. Então, aqui, realmente, bom, primeiro, então é je n'ai. Je n'ai. Então, às vezes eu escuto je n'ai compris pas, que aí tá certo em relação à conjugação. Só que o pas, nesse caso, ele vem, os dois elementos da negação, o ne e o pas, eles vêm de um lado e de outro do verbo auxiliar, de l'auxiliaire. Então, o certo é je n'ai pas compris. E o participe passé vem no final da palavra. Je n'ai pas compris. Eu não entendi. Então, não pode falar je n'ai compris pas ou je ne compris pas, é je n'ai pas compris, que significa eu não entendi, ok? Outro erro que eu escutei ontem, e é engraçado porque é um erro que a minha filha está fazendo bastante, eu estou corrigindo ela aos poucos, é usar a palavra pourquoi ao invés de usar parce que. Pourquoi é uma palavra interrogativa, que significa por quê. Tá bom? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Por que você está cansado, por exemplo. E o erro é responder pourquoi je travaille beaucoup, querendo dizer porque eu trabalho muito. Na hora de responder, nós temos que usar parce que. Parce que. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Parce que je travaille beaucoup. E isso aqui é um erro bem recorrente porque em português existe a palavra porquê que é usada tanto para fazer a pergunta quanto para responder. Em francês, não. Duas palavras diferentes. Pourquoi? Parce que. Erro comum é trocar o gênero de palavras. Por exemplo, falar un lit para uma cama, sendo que é un lit. Un pantalon para uma calça, sendo que é un pantalon. E, muito comum também, un voyage para falar uma viagem, sendo que é un voyage. Em francês e em português, pode trocar o gênero. Uma palavra masculina pode ser feminina em francês e uma palavra feminina em português pode ser masculina em francês. Então, isso aqui é muito da prática. É normal errar, né? Mas quando você for ver, você vai reparar e aos poucos vai absorver isso aqui. Mas é bem un lit, uma cama, un pantalon, uma calça, un voyage, uma viagem. E, inclusive, continuando aqui com a palavra lit, que é cama, eu escuto muitas vezes un lit, pronunciando a consoante final, que aqui é um T. Em francês, de forma geral, na verdade tem muitas exceções, mas de forma geral, não se pronuncia a última consoante, menos ainda o T. Então é bem un lit, un lit. Não se fala o T final, não é un lit. Então isso aqui é um erro de pronúncia que eu escuto bastante. E mais uma vez,
muita prática, ficar ouvindo, pronunciando, reparando, que aí aos poucos você vai integrar tudo isso. Um outro erro que eu escuto bastante ele tem tanto a ver com pronúncia quanto gramática, né? Mas o pronome sujeito je, que significa eu, quando ele tá antes de um verbo que começa com vogal, ele vira J apóstrofe, J apóstrofe. Tá? Então, na hora de escrever, a maioria de vocês consegue, né? Por exemplo, j'aime, que significa eu gosto, eu amo. Tá? Inclusive também, aproveitando aqui para não falar j'aime, né? É bem j'aime, A-I tem som de E. J'aime. Muitas pessoas esquecem um pouquinho nessa hora e vão falar je aime, como se não tivesse J apóstrofe, né? Mas é bem j'aime, j'aime. Um outro exemplo é j'écris. Eu escrevo, né? Cuidado para não falar je écris. É bem j'écris. Ou ainda j'ai. Eu tenho, par exemple, j'ai 50 ans. Eu tenho 50 anos. É bem j'ai, não pode falar je ai. Então, cuidado para emendar bem quando tem esse apóstrofe, né? Para emendar bem. E isso aqui não acontece com o tu. Tá bom? O tu, mesmo com o verbo que começa com vogal, ele continua tu. Então é tu aimes, tu écris, tá bom? Não é t'aimes nem t'écris, ok? Último erro que eu escutei hoje de manhã, por isso que eu coloquei. Ele é bem específico, mas na verdade tem alguma fonte aqui de confusão. J'habite au Rio. J'habite au Rio. Eu moro no Rio. A primeira coisa que você tem que saber é que sendo para falar onde você mora ou onde você está agora, se for falar de uma cidade, você vai usar a preposição a. Por exemplo, j'habite à Brasília. Maintenant, je suis à Brasília. Agora, eu estou em Brasília. Então, a preposição a, com esse acento, accent grave, ela é usada para introduzir uma cidade. Só que Rio, em português, geralmente é o Rio. O Rio. Mas em francês não é le Rio. Então, é Rio, simplesmente, né? Com sotaque francês, Rio de Janeiro, tá? Então, você vai usar, nesse caso também, a preposição a. J'habite à Rio de Janeiro. Existem, sim, cidades com artigo em francês. Por exemplo, Le Caire, o Cairo, né? No Egito. Então, nesse caso, sim, j'habite au Caire. Aí sim. Mas não é o caso do Rio. O Rio, em francês, não tem artigo, então j'habite à Rio. É isso! Vocês veem que são bastante coisas pequenininhas, né? Mas que você pode trabalhar, que realmente é muito bom para aperfeiçoar seu francês, para evitar as armadilhas, né? Recorrentes. Me conta aqui nos comentários se tem um erro que você faz sempre assim, né? Todos nós temos algumas coisinhas que não entram na cabeça, né? A gente tá sabendo. Eu mesmo, agora não tô lembrando de um erro que eu faço sempre. Provavelmente você assistindo meus vídeos, você sabe, tem alguns erros que assim, eu sei, mas eu sempre esqueço na hora de falar. Mas é isso, a gente vai evoluindo, vai se corrigindo e não tem problema. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu vejo você na próxima quinta-feira, vídeo novo todas as quintas-feiras, às 20 horas. E também nós temos os ao vivos com o professor e jornalista Emmanuel, os ao vivos Hexagone, toda quinta-feira, 12h15, onde nós vamos estudando francês com atualidade na França. Muito obrigada, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.